Boa noite, meu nome é Bárbara, sou consagrada da comunidade de Aliança Cristo Libertador, sou estudante de enfermagem, ministra de música, pregadora e algumas coisas que Deus vai pedindo e a gente vai fazendo, não é mesmo? Mas amém. É uma grande alegria estar aqui, né? Ainda mais com esse tema que a Júlia tinha me proposto. Na verdade, era um outro tema, eu já tinha preparado a outra pregação, mas amém. Aí Deus pediu essa, então vamos. Vocês sabem me dizer qual é o tema de hoje? A Fabi começou, né? Começou lá semana passada, com a caixinha de ouro dela, né? Magnífica, magnânima. Mas ela trouxe a realidade daquilo que nós vamos viver ao longo deste ano, enquanto Cristo Libertador, sobre a realidade do nosso ano eucarístico. E o tema de hoje, dessa pregação, é o altar da adoração, onde nasce um coração esponsal. Estava vendo esse tema, tem muitas informações num tema só, né? Muitas. E muitas coisas difíceis de viver no mesmo tema. A primeira coisa, o altar da adoração. Logo que eu vi o tema, eu falei assim, poxa, Elias, né? Você não pensa, altar da adoração, pá, Elias. Pelo menos na minha cabeça, enquanto nós temos este baluarte, a gente pensa exatamente nisso. O altar da adoração, Elias. Só que até chegar em Elias, né, enquanto eu estava rezando e o Senhor, né, estava me fazendo lembrar de vários movimentos em que a gente já fez diante do altar, né, e movimentos que a gente já foi até ao altar e até mesmo o movimento que nós fizemos lá no Monte das Oliveiras de montar o altar de adoração de Santo Elias. O Senhor me fazia lembrar de tudo isso, e aí ele me lembrava, né, que o altar é o lugar de doação, de sacrifício, mas é um lugar elevado. Fala aí para a pessoa que está do seu lado. Altar é um lugar elevado. Se você eleva alguma coisa, você quer dar destaque para alguma outra coisa, certo? Então, no nosso caso aqui em específico, que é o altar da adoração, nós queremos elevar o nome de Deus. Só que nem sempre acontece assim, né? Na nossa vida diária, no ordinário, a Júlia falava, né? Da oração que ela fez hoje pela manhã, e às vezes a gente se acostuma com o altar. A gente se acostuma e sai lá Jesus no sacrário, eu vou, falo meia dúzia de palavras, obrigado Senhor, porque eu estou viva, amém, saio andando. E ele que viveu o sacrifício, o martírio, a doação de vida, que derramou sangue por mim e por você, fica lá, esquecido. Aí ele se torna só mais um monumento dentro de vários monumentos que existem dentro da igreja. Que a gente vai lá na água benta e faz o sinal e entra para a igreja, ou então vai sair, faz o sinal, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vai para casa e amém. E essas coisas, estes sinais visíveis da graça, não podem passar no nosso dia a dia despercebido. Então, sendo o altar um lugar elevado, eu preciso dar destaque para Deus, o lugar de adoração. Só que algo que me chamava a atenção, que é este culto de reverência, né, essa adoração mais profunda, o Senhor me fazia lembrar da história do povo de Israel. A gente tinha lá no começo, né, no princípio era o verbo, não, mas antes disso, de Gênesis. A gente tem o começo de tudo, todas as coisas. Então não havia terra, Deus fez a terra, separou e dividiu o que era terra de água. E assim foi, povoou a terra, povoou... Não, tá vendo, a interferência tá vindo, mas ela não vai me vencer. E aí ele povoou, né, a terra e a água. Depois disso, né, viu que tudo era bonito, criou o homem. Aí não satisfeito, falou assim, eu vou criar algo ainda que vai aperfeiçoar a criação. Nós mulheres. Aí ele foi lá e criou. Da história que vocês já sabem, mas algo que me chamava a atenção diante deste tema é que Adão e Eva não precisavam fazer adoração. Mas, Bárbara, que absurdo. Adão e Eva tinham o privilégio de caminhar com Deus. Na hora que eu parei para refletir sobre isso, eu fiquei pensando assim, bom, os únicos privilegiados depois disso foram os discípulos. A gente vê lá em The Chosen, né? Eles caminhavam com Jesus. Você tem noção disso, assim? Tipo, eu fiquei parando para pensar e refletir.
caminhar com Jesus. Numa tarde, assim, sei lá. Pensa que você vai agora ir na casa de uma amiga, comer um bolo e tomar um café da tarde. Eles tinham esse privilégio. A adoração deles era numa conversa. Jesus descia, falava sobre as folhas, como foi a criação do mundo. Eu fico imaginando um monte de perguntas que eu faria numa tarde como essa. Né? Eu faria assim, do porquê, Jesus, tantas coisas, né? Mas enfim, Adão e Eva não precisavam disto, porque eles tinham a comunhão com Jesus que caminhava com eles. E aí, seguindo um pouco mais para frente, vamos para a geração pós-Adão e Eva. Então, Adão e Eva tinham esse privilégio e perderam. Parabéns para eles e aqui estamos nós, pagando as consequências. Amém? Caim e Abel, que são o fruto deste casamento. Né? Então tem lá as consequências, pecou, quis comer do fruto, do bem e do mal, quis ser como Deus, foi banido do paraíso, aí vai lá, estão nus diante de Deus, formam a primeira família, Caim e Abel. E aí entra aqui a adoração. Caim, né, foi dado a parte dele lá, dele cuidar do cultivo da terra, e Abel ficou com aquela parte de pastoreio, de gado e tudo mais. E algo que enquanto eu rezava, o Senhor falava, porque eu sempre me questionei, eu falava assim, mas por que o Senhor aceitou o de Abel e o pobre do Caim o Senhor rejeitou? Você já parou para pensar nisso? Eu fico me questionando, eu falo assim, mas ele também te ofereceu, qual era o problema da oferta do menino, entendeu? Ele também te ofereceu. Só que lá nas Sagradas Escrituras existe um trecho que a gente ignora. Passado um tempo, Caim resolveu ofertar a Deus parte dos frutos da terra. Você entendeu isso? Passado um tempo, ele resolveu dar parte daquilo que era dele para Deus. Enquanto Abel deu a primícia daquilo que era dele. Sabe o que é primícia? É a primeira parte, a melhor parte, daquilo que vem por primeiro. Então aqui fica a dica número 1. Se você quer ter um altar de adoração dentro do seu coração, pare de oferecer aquilo que você acha que é uma parte agradável. E comece a oferecer a primeira parte. A primeira parte da sua manhã, a primeira parte do seu dia. Porque senão daqui a pouco não, a gente se comporta como Caim. A gente só não sai matando nenhum irmão e sendo cínico depois. E Jesus perguntou, onde está seu irmão? Não sei. Eu sou guarda dele por acaso? Que a Caim meteu uma dessa aí. Ai, eu não tô vendo seu irmão por aqui, Caim. Onde é que ele tá? Eu não sei, eu não sou guarda dele, sabendo exatamente o que tinha acontecido. E a gente faz isso com Jesus. A gente faz isso com Deus. Mas filho, por que você pecou? Eu não sei. Porque fulano de tal estava em tal situação e aí aconteceu isso, assado. E a gente vai justificando e justificando e justificando. E a adoração vai ficando. Então, parte importante aqui. Não ofereça partes da sua adoração. Ofereça as primícias. Aquilo que é por primeiro e é de Deus. Seguimos na história aí do povo de Deus. Vem Noé. Aí aconteceu que depois de Caim e Abel, teve muitas pessoas, muitos filhos, muitos netos, e aí divisão, aí Ló vai para um lado. Enfim, partes do povo de Deus que dá para a história, para mais uma pregação e mais longe ainda. Noé, chegamos em Noé. Depois do dilúvio, Noé faz um altar de agradecimento a Deus. E aqui está também algo que nós precisamos refletir. Sobre a realidade que nós temos de agradecimento. Sabe aquela história da palavra do Senhor em que 10 cruzaram o caminho dele e só um voltou para agradecer? Agradecer o emprego, agradecer a saúde dos filhos, agradecer a oportunidade de ser comunidade, agradecer pela sua vocação, agradecer pelo seu estado de saúde. Agradecimento. A primeira coisa que Noé faz quando acaba e ele enxerga a terra seca, ele desce, obviamente, da arca, né? Não é a primeira coisa.
Ele desce da arca, pisa em solo seco e vai lá montar um altar de agradecimento. Seguimos ainda na história do povo de Deus. O Senhor nos convida também a refletir sobre Abraão. Abraão, na passagem de vida dele, ele construiu 4 altares. Um em Siquém, um em Betel, e os outros 2, um eu não lembro onde era a localização, e o mais importante para nós, o Monte Moriá. Na hora que Deus me pediu para falar disso, eu falei assim, olha, eu não quero falar, porque todas as vezes que toca na passagem de Abraão e remete a Isaac, a coisa barato fica louco. Porque tipo assim, vocês que são pais e mães, pensa aí, você sonhou. Para a mulher é ainda mais complicado, porque você pensa no seu útero, no seu ventre, você toca a mão na barriga lá, sente a criança chutar. Então pensa, ter sonhado com tudo isso e de repente Deus fala assim, então, Fabiana, eu quero que você suba lá com o Tiago, lá pro monte, e você vai dar a vida dele para mim agora. Juliana, eu quero que você suba comigo lá no monte, e eu quero que você me entregue a vida da Lolo. Monique, Tiago, aquilo que te é mais caro. Então vai pensando aí na sua realidade. Aquilo que te toca mais profundamente, o seu sonho de vida, aquilo que era a promessa mais sublime do seu coração, que você mais desejava. E ele vai lá e fala assim, olha, eu quero. Porque entre mim e você não pode ficar nada. Entre mim e você não pode haver obstáculos. E por isso eu quero. E aí eu fico imaginando, né, Abraão, mano, eu vou chamar esse moleque. E ele vai lá pra cima comigo no morro. Tipo, o que eu conto pra esse menino? Porque criança é curiosa, né? Você fala assim, vamos ali aonde? Que horas a gente vai? Quando a gente vai voltar? Quem vai estar lá? Quem não vai estar lá? Imagina, Abraão subindo, preparou lá as facas, os instrumentos, sei lá o que prepara para fazer um sacrifício. Mas nós que já vivemos em comunidade de vida, já vemos ovelha morrer, galinha morrer, a gente sabe que é um rolê para isso acontecer. Aí ele pega o menino pela mão, sobe lá com o kitzinho dele e vai subindo. Enquanto isso, Isaac, papai, onde a gente vai? Papai, onde a gente está indo? Eu não estou vendo o novilho. Você falou que a gente vai sacrificar um novilho, mas cadê? E aí sobe. Eu imagino Abraão em silêncio ali, só pensando, Senhor, o Senhor pediu, então eu vou fazer e realizar. E aí ele sobe o monte. Enquanto isso, Isaac lá, né? Papai, cadê? E aí ele olha, prepara aquele altar, né? Separa tudo bonitinho, purifica lá as ferramentas. E no momento exato, isso porque a gente conhece as Sagradas Escrituras. Abraão não sabia de nada disso. Ele não sabia das consequências. Ele não sabia que na hora H, Deus ia falar, para. Aí está a sua fé. Que eu precisava entender que entre mim e você não existe nada. A pergunta é, o que existe entre você e Deus, que ainda te impede dessa totalidade de adoração? O que te é mais caro hoje, que ainda te impede de construir este altar de adoração, de sacrifício? O que é? Só correspondendo em obediência ao Pai, quando eu percebo e preciso e me importo como filho. Eu vou repetir. Só correspondo em obediência ao Pai. Naquela época, Abraão não tinha conhecimento do filho, ele se relacionava com Deus, então ele se relacionava com o Pai. Quando eu percebo isso, eu começo em obediência a me comportar como filho. E isso significa, trocando em outras línguas, que eu entendo o meu lugar de amado. Abraão entendeu o lugar dele de amado. E por isso ele não poderia trocar. Não importa se Isaac era promessa, se ele tinha desejado. Assim aconteceu também com Jacó. Não importava as terras, não importava os tesouros, não importava.
Porque se algo fica entre mim e Deus, este algo precisa ser podado. Seguindo aqui, ainda na realidade de Abraão, algo que nós precisamos ter consciência daquilo que nós fomos chamados. Porque quem não tem consciência do para que foi chamado, não sustenta o momento do sacrifício. Antes das passagens lá na Bíblia, quando a gente vai ler sobre a história de Abraão, ele foi chamado. Tem lá um título assim, ó, a vocação de Abraão. E antes disso não há relatos específicos que seu pai era assim, que seu pai era assado, as características pessoais do seu pai, as características pessoais da sua mãe. Mas ele entendeu com consciência o chamado dele. Para Abraão nada mais valia, nem mesmo a promessa mais sublime de sua vida, Isaque, se isso fizesse ele perder o lugar de amado, de filho, o lugar onde ele poderia clamar o Abba. Abraão tem consciência da sua vocação e missão particular. Um coração adorador, como Abraão, parte e nasce da decisão de comunhão, enquanto uma alma esposa nasce de entender o seu lugar de amado. Enquanto o Senhor me falava essa frase, eu fiquei assim, tá, Jesus, o coração adorador nasce da decisão de comunhão. Mas como comungar de Deus, como comungar desta unidade, se há tantas coisas ainda no nosso coração? Há tantos empecilhos, há as nossas mazelas, as nossas dificuldades, os nossos traumas. E aí ele falava, então uma alma esposa nasce do lugar de ser amada. É diante do altar que a gente entende que é amado, porque a gente reconhece o verdadeiro sacrifício. É diante do altar, com o meu coração dobrado, que eu reconheço a oferta que Deus faz por mim diariamente. E neste ano, de ano eucarístico, o Senhor propõe a mim e a você este reconhecimento. Porque eu falava para Deus, eu falava assim, olha Jesus, eu vi o PDF, né? Li lá todo bonitinho. Aí eu olhei para a situação, que era a passagem de Elias lá no Junípero. Eu falei assim, mas Jesus, eu não tô mais tão assim, né? Porque assim, na boa, eu já vivi a depressão, eu já vivi burnout, o que vocês quiserem botar aí na lista, a gente bota e vê. Eu já vivi isso. Eu não tô mais nessa situação. Ele falou assim, aí que você se engana, você pode não estar nessa situação, mas eu quero você lá para você ser alimentada. Ponto. Aí eu falei assim, é ano de fazer menos, né? Eu falei assim, Jesus, mas como? Como se tem coisas que ainda dependem de mim? Ele falou assim, vai para o seu lugar de filha e deixe ser nutrida. Deixe ser amada, deixe ser cuidada, deixe. Elias, diante da sua realidade, mesmo diante do junípero, antes dele montar aquele altar, de o fogo descer, dele escolher as 12 pedras, cavar o lago lá, encher de água, tacar água na oferta, para que as pessoas realmente comprovassem. Não, o fogo veio porque veio mesmo, né? O negócio estava cheio de água. O altar no coração dele já estava montado há muito tempo. E nós precisamos ter esta consciência. Se o meu altar interior não estiver pronto para esta adoração, eu posso vir aqui, pode ter o ministério mais top, a pregação mais top, pode chamar Moisés Rocha, quem você achar que é o pregador mais famoso, pode chamar, não vai adiantar. Porque ainda assim é daquilo que se passa no seu coração entre você e Deus. E como é que está o seu altar interior? Eu falava lá no começo,
Altar é lugar de elevação. O que você tem elevado dentro do seu coração? O que você tem levado para este altar? Para nós, Cristo Libertador, nós vivemos o dia de cela. E na nossa cela particular está lá o nosso altar. Que o Silvinho talvez chamaria de varanda, né? E outras pessoas, através de suas espiritualidades, chamariam de outra coisa. Santo Elias não montou o altar externamente para o povo de Israel. Muito antes já havia um altar de adoração no seu interior. Eu fui assistir um filme, o filme do Homem-Aranha. Ai, me perdoe quem não foi, que eu vou dar um spoiler. Vou dar rapidinho. Todo mundo sabe que no final do filme anterior, ele fez um negócio lá que apagou a memória de geral, né? E aí teve uma cena que a Júlia virou para mim e falou assim: nossa, mas que insensibilidade. Eu não vou falar, obviamente, que cena que foi. Falei assim, mas você já parou para pensar que se a gente não tem memória, a gente não ama? Como é que eu vou amar? Eu não te conheço, eu não sei quem você é, eu não me relaciono com você. Por isso que eu acho que uma das doenças mais cruéis que uma pessoa pode ter é o Alzheimer. Já pensou? Você acorda um bom dia do lado da pessoa que você amou a vida inteira e você esqueceu. Você esqueceu das alegrias. Claro, a parte boa deve ser esquecer das vezes que essa pessoa te fez passar raiva, né? Que deixou o trator passar em cima de você. Isso aí deve ser legal de esquecer. Mas e os momentos de sacrifício que viveram um pelo outro? Você vai esquecendo. Então, se eu não tenho memória desta adoração, não tem como eu amar a Jesus. Não tem como eu me doar, não tem como eu me ofertar. Se eu não crio memória de intimidade diante do sacrário, diante das adorações, de relação, de falar, Jesus, poxa, hoje eu estou cansada demais, eu queria estar lá no sofá da minha casa, mas eu vim aqui para ser amado. Ô Jesus, hoje eu estou com uma dor assim insuportável, mas não é nem dor física, é dor lá no meu espírito. De não ter sido amada pelo meu pai, de não ter sido amada pela minha mãe. Mas eu vim aqui. Eu vim aqui me ofertar. Eu vim aqui me dar. E aqui está a chave. Um coração adorador, um altar de adoração. Ele é feito a partir da realidade. Não tem como eu vir aqui para Jesus e enfeitar. Jesus, nossa, lá na minha casa tá top. Meu marido é super obediente. Nossa, meus filhos são uma coisa assim doida. Eles chegam na missa, sentam todos comportados. Nossa, tá voando assim minha casa. Ô Jesus, nossa, minhas amizades estão transbordando você. A gente não faz nenhuma fofoca. Nossa, é uma coisa louca. Não dá. Tem que levar a realidade. A realidade do seu pecado é luxúria, então vai lá e fala. Gentileza, bondade, fidelidade, mansidão e domínio. Às vezes você está parecendo um chuchu de feira, tipo, 3 horas da tarde, e está querendo tirar de lá um morango. Não vai estar dando. Então você vai pedir ajuda para quem? Para o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, que é diferente de manter os frutos perenes. E para quem você vai pedir ajuda? Para o Espírito Santo de Deus. São estes os dons: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Um coração espousal se dispõe às virtudes, que são a fortaleza, justiça, temperança, prudência, fé, esperança e caridade. Tudo isso para que uma alma esponsal possa refletir o próprio Cristo. E para nós, Cristo Libertador, nós precisamos refletir o Cristo num lugar elevado, mas num lugar elevado como Ele foi elevado. Você está disposto a pagar esse preço? Você está desejoso assim de pagar esse preço? Você está tipo Isaac, tô indo, mas não estou sabendo muito bem para onde é. Estou só indo porque meu pai me deu a ordem, e é isso lá, e lá em cima a gente vê o que vai dar.
Um coração esponsal, ele não é retido em si. Seu carisma é ofertado ao mundo, me tornando assim um verdadeiro consagrado. Sabe aquela história que, acho que foi nesse começo de ano que a gente foi para a Fundação Casa, eu não sabia o que falar, e eu metido, os pregadores pregaram, os cantores cantaram, os dançarinos dançaram e os intercessores intercederam. A gente começa a refletir Cristo para o mundo desse jeito. Não tem como a pessoa que canta mal e cantar, entendeu? Não tem como a pessoa que talvez não tenha o dom da acolhida ficar lá na frente. Não vai dar certo, irmão. Você vai espantar as pessoas. Ao invés de acolher, você vai, expurgar para fora. Então, se a gente começa a entender estes frutos do Espírito Santo, começa a vivenciar essas virtudes, a gente entende o nosso lugar. E as coisas ficam muito mais fáceis. Eu não preciso cobrar, fulano de tal, você não fez, você não foi. Porque uma vida eucarística, ela é ofertada, sem que ninguém precise te dizer o que você precisa fazer. Ela simplesmente é ofertada. Porque eu entendi o meu lugar de alma esposa. Eu entendi o meu papel de consagrado. Nós possamos fazer essa adoração com o coração aberto, de fato, para aquilo que Deus deseja fazer em nós. E com estas características, se você não tem, pedir. Fala, Senhor, eu estou bem longe de ser manso, eu estou bem longe de ser paciente, mas a minha realidade hoje é que eu sou tipo um limão azedo. Transforma. Talvez você não fique com cara assim de um morango, mas talvez o seu limão dê para fazer uma limonada e matar a sede de uns 10. Então pede para Cristo transformar, porque uma coisa eu tenho certeza, Ele precisa de você. E Ele quer precisar, mas antes Ele precisa que você possa o nutri-lo. Que você se deixe ser nutrida pela presença dEle. Vamos ficar de pé um pouquinho?